Fala, amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma bomba de água que não usa energia elétrica. Acompanha comigo aí e já deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Para o nosso projeto nós vamos utilizar 3 galões desse daqui de água mineral. Isso daqui você encontra muito fácil em lugares que vende dessa água aqui. O pessoal joga fora, quando ele fica velho, geralmente o pessoal joga fora. Você vai lá e pede, eles dão para você, não precisa nem comprar esse tipo de galão. Eu vou começar então cortando os 3 galões exatamente no meio. Ele tem um risquinho bem aqui no meio, ó, dos dois lados, e ele marca certinho o meio. Então é aqui que a gente vai fazer o corte. Então, pessoal, temos duas partes aqui do galão. Agora eu vou fazer isso com os outros dois. Vou cortar 6 pedaços com 50 centímetros de ferro de 8 milímetros. Eu vou cortar 6 pedaços com 23 centímetros, porém agora é do ferro de 6 milímetros, porque é esse ferro que eu tinha aqui. Mas o ideal seria continuar utilizando o ferro de 8, que é mais resistente. Vou cortar agora 12 barras com a largura do galão sobrando um pouquinho. Então eu vou cortar aqui, ó, com 27 centímetros para ter uma folguinha aqui. Peguei a nossa barrinha de ferro de 23 centímetros e vou marcar exatamente o meio, que vai dar 11,5. Tem que ser exatamente, quanto mais no meio, melhor. E agora eu vou soldar aqui na nossa barra de ferro de 8, aquela que tinha ficado com 50 centímetros. Vou colocar aqui um esquadro, pessoal, para sair certinho, não ficar torto. Coloquei exatamente aqui no meio do risco que a gente fez. Vou soldar agora nossa outra barra de 27 centímetros, uma em cada ponta do ferro. Vou colocar o esquadro aqui para ficar retinho também. Aí, pessoal, fiz a solda. Porém, o que acontece? Na hora de soldar, pode ser que você solde aqui e puxe o ferro. Então, conforme você vai soldando, dando os pontos bem devagar, você consegue fazer ele ficando no lugar. Agora eu vou soldar a outra barra. E aí, pessoal, vai ficar dessa forma aqui. Agora nós temos que fazer 6 peças iguaizinhas a essa. Para que vão servir essas peças aqui? Elas vão ser o suporte para o nosso galão. Depois nós vamos passar ela dessa forma aqui. E aí o galão vai ficar fixo. Estou aqui com uma porca sextavada. Ela vai ser o eixo aqui da nossa hélice. E eu vou estar soldando ela aqui na ponta dos ferros. Terminado o esqueleto da nossa hélice, e agora é só colocar os galãozinhos dessa forma aqui. Para isso, eu vou estar fazendo um furo aqui na lateral e encaixando aqui. Eu vou fazer o furo utilizando um ferro de solda mesmo. Aí, pessoal, como que vai ficar depois de pronta a nossa hélice. Depois a gente vai fazer uma travinha para colocar aqui na ponta desse ferrinho, para não deixar o nosso galão escapar daqui. Galera, eu estou deixando o furo bem apertado para que ele fique bem firme aqui no lugar. Para fazer o eixo da nossa hélice,
eu peguei aqui o parafuso dessas barras de rosca, ele é bem grosso, pessoal, como vocês podem ver. E aí comprei 2 rolamentos que dá aqui, ó, ele entra não tão justo, mas ele dá certinho aqui, foi o que eu consegui achar. Uma ideia aqui também seria utilizar aro de bicicleta, pegar aquele miolo ali do meio, daria para fazer também. A ideia é que a parte de dentro fique imóvel, né, ela gire, e a parte de fora fique fixa lá na nossa torre. Para dar o tamanho, já que é mais largo, eu vou tirar um pedacinho aqui e vou emendar ele. Eu vou tirar um pedacinho, amassar, para que ele fique bem justo aqui no rolamento. Fiz um corte, diminui a bitola do cano e agora o nosso rolamento ele encaixa bem justo aqui, ó. Ele entra bem apertado. E aí, pessoal, é só bater aqui uma solda e daí ficou top. Galera, dá uma olhada nessa maravilha que eu encontrei lá no Ferro Velho, onde eu sempre compro as peças que eu quero. Pessoal, isso daqui é uma esmerilhadeira profissional, top demais, muito bruta. Pensa no peso que tem isso aqui. E a gente vai estar utilizando ela aqui no projeto para fazer a conversão da força. Nós temos aqui de um lado um motor que gira em uma velocidade e a gente converte essa velocidade em torque nessa parte aqui. Por outro lado, se a gente utilizar essa parte, ao invés de torque, nós temos velocidade, seria o inverso. Porém, como o nosso catavento precisa de força, vamos estar utilizando a parte de cá. Para isso, eu vou estar desmontando essa esmerilhadeira e para desmontar ela é muito fácil. É só tirar aqui esses parafusos dessa parte aqui e os parafusos aqui de trás. Esse tipo de coisa é muito fácil de encontrar. Em todo ferro velho você vai achar ferramentas como essa, esmerilhadeira, furadeira, tudo que é tipo de ferramenta você encontra que o pessoal descartou. E eles vendem muito barato. Essa daqui mesmo eu paguei R$50. Porém, eu vou tirar aqui o que eu quero e depois o resto volta e eu troco de novo lá por outra coisa. Às vezes eu volto um pouquinho de dinheiro ou não, mas fica bem baratinho, pessoal. Vou desmontar ela então, tirando esses parafusos aqui. Eles já estão meio desapertados. Acho que alguém já andou removendo aqui em algum momento. A única coisa que a gente vai precisar aqui dessa máquina é dessa parte da frente aqui. Essa parte da redução. E o legal é que por ela ser uma máquina industrial, ela tem muita força e ela é muito resistente. E é exatamente o que eu estava buscando para o nosso projeto. Poderia ser também aqueles modelos menorzinhos, porém quanto mais forte, melhor, né, galera? Aham, era isso mesmo. Olha só, pessoal, isso é uma máquina que trabalhou demais, demais. Olha, que máquina bem feita, como as coisas antigas eram brutas, né, pessoal? Por isso que isso aqui durava muitos e muitos e muitos anos. Olha o induzido, pelo jeito aqui, ó, parece que deu um pipoco aqui. Parece que o induzido é quem foi embora, né? E aí, pessoal, qual que é a ideia aqui? Usar esse mecanismo. Ele tá com um pouquinho de jogo aqui nesse sentido, mas não tem problema, porque ele vai ficar fixo lá. O eixo da nossa hélice vai vir de cima, vai girar esse induzido aqui, que por sua vez vai girar essa ponta. E a gente está multiplicando a força. Isso vai permitir que nossa bomba tenha bastante força. Aqui fica bem levinho de girar, ó. E ao mesmo tempo aqui ganha bastante força. Vou abrir um pouco aqui para a gente ver como que é essa parte aqui de dentro. Também para a gente engraxar. Porque parece que a graxa saiu daqui, né? Ela se deteriorou com o tempo. Nossa, galera, muito 10. Olha isso. Tem um pouquinho de jogo aqui, ó. É o rolamento. Tem um dentinho que tá aqui um pouco danificado, mas não tem problema. Porque o restante aqui, ó, só um pedacinho que ficou ruim.
E esse jogo aqui também não tem problema, porque ele vai ficar fixo. Aqui também tá perfeito, ó, sem maiores problemas. E agora, galera, eu vou lá buscar uma graxa pra gente deixar isso daqui bem lubrificado. Coloquei uma quantidade generosa de graxa, coloquei umas 3 colheres aqui de sopa de graxa, para ficar bem lubrificado mesmo. Quanto mais graxa, melhor. E agora é só a gente fechar de novo. Apertar bem os parafusos para que a nossa graxa não vaze. Eu fico imaginando, pessoal, quantas pessoas não devem ter pego essa ferramenta na mão, ou então quantos cortes, quantos metais, o que essa ferramenta não fez aí ao longo da sua história? Quanto trabalho essa ferramenta não desenvolveu? Agora a gente vai lá montar o nosso catavento na torre e já deixar tudo pronto. Essa parte aqui, ela tem bastante cobre e vale dinheiro ainda. Então eu vou voltar no ferro velho depois e vou ou vender lá ou trocar por outra coisa que eu queira. Eu paguei R$50 nessa esmerilhadeira, porém ainda vai voltar um pedaço dela para lá e aí eu vou recuperar um pouco desse dinheiro ainda. Essa é a torre que eu vou utilizar para instalar o meu catavento. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando como que eu fiz a construção dessa torre. Estou deixando o link do vídeo aqui na descrição. Coloquei o catavento no lugar e agora eu vou montar a parte de baixo, que é a parte da bomba. Eu vou estar fazendo um esquema aqui na parte de baixo para estar colocando o nosso redutor e também a nossa bomba de água. Aqui do meio vai ficar o eixo e ele vai descer e vai trazer a energia gerada pelo catavento até a nossa bomba. Deixa eu mostrar para vocês, pessoal, como que ficou o catavento aqui na parte de cima. Como é muito difícil a gente fazer um eixo que gira totalmente reto, eu tive que fazer esse esquema aqui, ó, utilizando 2 porcas, tá? Para que o eixo ele trabalhe aqui não de forma fixa, mas que ele tenha um certo movimento aqui, para que o nosso catavento não trave, devido a ele estar muito preso, entendeu? Então é como se fosse um cardan aqui, aquela parte móvel do cardan. Com isso, permite que o nosso catavento movimente ou que o eixo esteja um pouco torto, que não vai ter problema aí de quebrar e nem travamento. E aí ficou assim, pessoal. O catavento ficou soldado nesse ferro na parte de cima e aí o eixo desce girando. Ali na parte de baixo ficou o nosso eixo, ó. Tá vendo que ele não é certinho, é uma barra de ferro de 8 milímetros, por isso que eu deixei esse movimento. Como a barra não é retinha, a gente precisa desse movimento. E aí, ó, a nossa engrenagem lá embaixo já está funcionando, já está girando. Olha a engrenagem girando, pessoal, que 10. E o bom é que, como a gente colocou aqui essa redução, o nosso catavento fica com bastante força, ó. Difícil segurar aqui a porca, ó. Não tem como segurar, ó. Não tem como, ó. Mesmo que o vento diminua, ó, a gente não consegue segurar. Por quê? Porque a gente multiplicou aqui a força. Perdemos velocidade, mas ganhamos força. No catavento, nesse tipo de bomba, nós não precisamos de velocidade, mas sim de torque. O torque aqui nesse eixo tem que ser grande. Agora, pessoal, é só montar a nossa bomba no lugar e ela já vai começar a bombear água. Aqui eu ia fazer aquele mesmo esquema da porca. Porém, não tem necessidade, porque aqui embaixo não tem aquele movimento do catavento lá em cima. Por isso eu deixei só desse jeito aqui mesmo, travado assim. Poderia ter soldado o eixo direto aqui, ó, mas também ficou bom desse jeito. Se você tiver alguma ideia melhor para isso daqui, deixa aí nos comentários o que você faria de diferente, tanto aqui na parte de baixo, como lá naquela parte de cima, lá onde está o catavento. Deixa aí nos comentários o que você mudaria aqui de uma forma barata, não comprando peças para estar colocando. Aqui vai ser utilizada no nosso catavento. É um modelo de bomba pistão, muito comum aí
esse modelo utilizados em cataventos. É uma bomba que funciona com 2 válvulas e um êmbolo de couro aqui na parte de dentro. Esse êmbolo aqui é muito resistente. Eu tenho essa bomba aqui desde o dia que eu gravei o vídeo. Estou deixando aqui na descrição o link para que você acesse, caso queira fazer uma bomba como essa, o vídeo para você conseguir fazer a sua aí. É um projeto bem barato e fica muito resistente, dura muito tempo. A única coisa que a gente tem que trocar aqui de vez em quando é esse couro quando gasta, mas demora muito. Ele gasta muito em regiões que tem areia, água que é muito suja. Se você tem uma água limpa, isso aqui dura muito tempo. E o mais caro aqui desse projeto são as válvulas. Você compra tudo na internet, principalmente esse aqui você acha na internet, ó. E esse aqui em depósito de construção. É um projeto bem bacana e bem baratinho de montar. Mais uma vez, estou deixando o link na descrição. Montei aqui uma espécie de um virabrequim, soldei uma porca que dá certinho nessa rosca aqui do eixo, e aí eu fiz esse virabrequim para a gente estar ligando a nossa bomba. Conforme o catavento vai girando esse lado, ele vai subindo e descendo e fazendo a nossa bomba movimentar. Eu estou com pouco vento nesse momento, por isso o catavento está girando bem devagar. Olha só, pessoal, a velocidade que está aqui. Porém, quando venta bastante, a gente tem um movimento mais rápido aqui nesse virabrequim. Eu deixei essa distância porque eu achei que ficou um tamanho bom. Quanto maior você deixar aqui, mais curso vai ter a bomba. Quanto menor, menos curso. Porém, quanto mais a gente aumenta o tamanho, mais força o catavento tem que fazer para movimentar a bomba. Quanto menor fica o curso aqui, menos força ele precisa fazer. Então eu deixei aqui mais ou menos uns 10 centímetros aqui, ficou um tamanho bom, o catavento gira bem e a bomba também consegue bombear água bem com esse tamanho de eixo. Na ponta da haste da bomba eu coloquei uma porca que vai fazer o movimento aqui no virabrequim de sobe e desce. Aqui dentro a gente pode colocar um pedacinho de mangueira para não ficar aqui o ferro com ferro. E agora eu vou fixar a bomba aqui no chão de um modo que ela possa fazer esse movimento aqui. Porque conforme o virabrequim vai de um lado para o outro, a bomba também precisa fazer isso. Então ela não pode ficar fixa aqui na parte de cima, somente aqui na parte de baixo. E essa mangueira aqui, ela está vindo lá do meu lago e é ela que vai trazer a água aqui para a bomba. E assim ficou a nossa bomba, pessoal, já está funcionando. Essa mangueira vermelha, ela está levando a água que vem do lago, que a bomba está bombeando, e está levando ali para a parte de cima. Como vocês podem ver, nossa bomba já está jogando água ali para cima. E tudo vai depender da força do vento. Quanto mais vento tiver, mais água com certeza vai sair ali na mangueira. Eu deixei ali mais ou menos 1,5 m de altura, porém essa bomba joga mais alto. Desse tipo de hélice é que a gente dispensa todo aquele mecanismo de leme que daria um trabalho enorme para fazer. Por outro lado, a gente também dispensa aqui o peso da haste, já que essa haste aqui é uma haste que gira e não uma haste que sobe e desce. Nos cataventos convencional tem o peso da haste aqui subindo e descendo e geralmente eles usam até um contrapeso para poder anular esse peso aqui. Porém, esse tipo de hélice aqui, na horizontal, tem menos rotação e aí o que às vezes também atrapalha um pouco.